Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim. E também torço para que todos vocês estejam bem, se cuidando dos seus familiares, em casa, né? Acho que esse momento é um momento realmente da gente se cuidar, tá bom? E além de se cuidar em casa, né, a gente também pode estudar bastante aí. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre trajetórias circulares. Bom, espero que vocês estejam estudando, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão aí, vocês podem estar mandando mensagens pra gente lá no fórum, tá bom? Vamos lá então ver um pouquinho sobre as trajetórias circulares. Opa, não é esse aqui, esse aqui. Isso, então, trajetórias circulares, né? Diferentemente do movimento que nós estávamos estudando nos primeiros capítulos nas aulas presenciais, agora a gente vai falar de movimento em círculos, movimento em curvas, tá? Quando a gente falou lá de movimento uniformemente variado, a gente não falou, né, necessariamente se era movimento em linha reta ou se era círculos, tá? Mas a maior parte dos movimentos, principalmente o movimento uniforme, né, e movimento uniforme retilíneo, são movimentos que estão em linhas retas. Tá? Qual a diferença? É que se você imaginar um corpo em linha, né, reta, ele vai sair do ponto A e vai para um ponto B. Geralmente é uma reta que liga esses dois pontos. No caso do movimento circular uniforme ou movimentos circulares, eles vão fazer curvas, né? Eles vão fazer círculos, tá bom? E aqui a gente tem uma representação de um movimento circular para vocês, junto com algumas grandezas físicas que estão relacionadas nesse movimento. Quando a gente falou de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, a gente falou de velocidade escalar, de aceleração, de deslocamento, né? Agora a gente vai continuar falando dessas grandezas físicas, mas vai ter mais relações que estão relacionados com movimentos em círculos, como é o caso nessa figura que vocês estão vendo. Então, nessa figura aqui, ó, vocês têm V1, V2, V3 e V4, que são consideradas velocidades escalares, ok? Além dessas 4 grandezas físicas que estão representadas aqui, nós também temos outras 4 no interior da circunferência. Que grandezas físicas são essas? Aceleração, mas essa aceleração ela vai ser um pouco diferente da aceleração que a gente viu lá no movimento uniformemente variado. Por que ela vai ser diferente? Porque ela vai fazer com que o objeto ele ande em curvas, que o objeto ou móvel ande em círculos, né? Essa aceleração nós vamos chamar de aceleração centrípeta, ou seja, uma aceleração que faz com que o corpo vá para o centro da circunferência, tá? Então, a gente tem aqui na posição 1, na posição 2, 3 e 4, acelerações voltadas para o centro, tá? A aceleração voltada para o centro é a aceleração que a gente vai chamar de aceleração centrípeta, tá bom? No finalzinho do vídeo eu mostro mais algumas questões para vocês voltadas a essa grandeza física, tá bom? Outra coisa que nós temos relacionados ao movimento circular é o raio, tá? Se eu tenho um movimento circular uniforme, o raio vai ser constante, ele não vai mudar. Então, a distância do centro até a borda desse movimento circular, no caso do movimento circular uniforme, é o mesmo, que a gente vai chamar, então, essa distância de raio, tá bom? É muito importante para nós. Por que o raio é muito importante para nós? Porque ele vai relacionar várias outras grandezas físicas, como é o caso do deslocamento escalar relacionado com o deslocamento angular. Mas espera aí, prof, o que é deslocamento angular? Lembra que no movimento uniforme, a gente tinha um deslocamento escalar. O que era o deslocamento escalar? Posição final menos a posição inicial. Aqui a gente também vai ter isso. Posição final menos a inicial. Só que, como a gente está andando em círculos, como a gente está fazendo curvas, a gente vai ter um deslocamento escalar, que continua sendo posição final menos posição inicial, mas agora a gente vai ter um delta teta. Esse delta teta representa o que pra gente? Teta F menos teta zero. O que é o teta F? Teta F é a posição angular final. Teta zero é a posição angular inicial, ou seja, essa grandeza física a gente vai medir ela em ângulos, enquanto que o deslocamento escalar a gente está medindo em metros.
tá? Lá da matemática, a gente pode lembrar da relação, né? Essa linha tracejada aqui nós chamamos de arco, né? Dessa circunferência. Todo arco de circunferência tem uma relação com o delta-θ, que é a variação do ângulo, vezes o raio. Então, eu posso relacionar o deslocamento angular, que a gente está representando como delta-θ, com o deslocamento escalar, que é o delta-s. Tá? Então, aqui embaixo tá isso que eu mostrei para vocês, né? O raio vezes o deslocamento escalar vezes o ΔS vai ser igual ao Δθ, que é o nosso deslocamento angular. Deslocamento angular vai ser importante para quê? Para a gente definir velocidade angular. Tá? Então, a velocidade angular, ou seja, o quanto de ângulo que esse corpo anda pelo intervalo de tempo. Então, velocidade angular, delta θ por ΔT, tá? E aí, o ômega é a velocidade angular, tá? No sistema internacional, Δθ é medido em radianos, enquanto que o tempo continua sendo medido em segundos. Então, se eu tenho Δθ por ΔT, eu vou ter radianos por segundo, sendo a unidade no sistema internacional de velocidade angular. Tá? Aqui embaixo, a gente tem uma relação da velocidade angular com a velocidade escalar. Então, eu posso escrever aquele ΔS por ΔT que a gente tinha lá no movimento uniforme como sendo velocidade angular vezes o raio. Então, a gente já tem uma relação entre a velocidade de giro, o quanto que esse corpo está girando por um intervalo de tempo, e o quanto que ele está andando em metros pelo tempo. Tá? Eu pulei rapidinho aqui, né, para a gente não perder a linha de raciocínio que eu estava, mas quando a gente fala em medir ângulos, existem no mínimo duas formas de medir ângulos. Quais são essas duas formas? Graus e radianos. No sistema internacional, para medir ângulos, a gente mede em radianos, tá? Geralmente, né, a gente está muito habituado a medir em graus. 40 graus, 45 graus, 90, 180, 360 graus. Então, a gente precisa fazer uma conversão desses graus em radianos. Então, a gente sabe que para dar uma volta completa em uma circunferência, a gente tem 2π, ou 360 graus. Então, aqui nessa tabela, você consegue perceber essa relação. 360 graus equivalem a 2π. Dessa relação, a gente consegue tirar as outras relações. Para 30 graus, 45, 60, 90 e 180. 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. 45, π sobre 4, 60, π sobre 3, 90, π sobre 2, 180 igual a π, tá? E aí, dessa relação de 180 graus é igual a π radianos, a gente pode fazer uma regra de 3 para qualquer ângulo e para qualquer grau radianos ali, né? Então, eu tenho que 180 graus equivalem a π radianos. Se eu quero descobrir em graus, eu acho lá o valor, né? Qual o valor referente que eu quero saber em radianos e faço essa regra de 3. Ah, mas eu tenho ele em graus, eu quero saber em radianos. Eu vou usar a mesma relação, só que daí eu vou dividir de uma forma diferente. Tá bom, gente? Então, é uma tabelinha aí, depois, se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, é bastante interessante a gente ter isso em mente, tá bom? Aqui nós já falamos da velocidade angular. Então, o que a gente tem? Deslocamento angular, velocidade angular, e agora a gente vai ter outra grandeza física também importante quando a gente fala de movimento circular. Que grandeza física é essa? Período. Tá? E o que é o período? Período é uma forma de medir tempo, só que é um tempo específico. Que tempo específico é esse? É o tempo que a gente leva para cumprir uma volta. Então, se eu tenho uma circunferência, quanto de tempo que eu gasto para dar uma volta completa, isso é o período, tá? Ah, mas eu tenho lá 2 segundos para dar uma volta, então esse é o meu período, tá? Eu faço uma volta em 4 segundos, esse é o período, tá bom? Então, intervalo de tempo gasto para realizar um ciclo ou uma volta completa. E aí, lembrando que tempo é, no sistema internacional, medidos em segundo,
tá bom? Outra grandeza física que a gente vai relacionar com o período é a frequência, tá? Frequência, ela é o inverso do período. Período, intervalo de tempo gasto para fazer um ciclo, para completar uma volta. Frequência é a quantidade de voltas que a gente dá no intervalo de tempo. Então, o número de voltas, o número de ciclos em um tempo, a gente estabelece como frequência, tá? Então, aqui você tem um número de voltas e um intervalo de tempo. Número de voltas, frequência, intervalo de tempo para uma volta ou um ciclo, período, que a gente vai chamar de T. Tá? E aí a gente tem que essas duas grandezas físicas são inversamente proporcionais uma em relação à outra. T é igual a 1 sobre F ou F é igual a 1 sobre T. Isso representa essa questão inversa, tá? Aqui eu coloquei quantidade de repetições por intervalo de tempo e uma coisa importante. No sistema internacional, a gente tem que período é medido em segundos, né? E como frequência é o inverso do período, a gente vai ter no sistema internacional a medida que a gente vai chamar de hertz. Deixa eu só trocar aqui para ficar mais fácil. Borrachinha apaga. Então, hertz é a grandeza, é a unidade da grandeza física, frequência que a gente vai ter no sistema internacional. Então, 1 hertz vai ser igual ao inverso do segundo. 1 sobre 1 segundo, a gente vai chamar de hertz, tá? Que é a unidade de frequência no sistema internacional de medidas, tá bom? Mas ela não é a única unidade que a gente usa para medir frequência. Existe uma que é muito utilizada e a gente tem que ter em mente também essa relação, tá? Qual é essa unidade? Chamada de RPM. Quem nunca ouviu essa expressão? RPM, rotação por minuto ou revolução por minuto. Tá? Então, uma revolução por minuto ou uma rotação por minuto equivalem a 60 Hz. Ou seja, para eu converter rotações por minutos em Hz, eu tenho que dividir por 60 segundos. Tá bom, gente? Guardem lá essa dica. Aí, a gente vai ter a relação, né, entre essas grandezas físicas do movimento uniforme, que é velocidade escalar, velocidade angular, período e frequência, né? Que são o V, o ômega, o T e o F, tá? Então, só lembrando lá do movimento uniforme, que o V é o ΔS por ΔT. Se a gente sabe que o movimento circular uniforme é quando você tem uma circunferência, para dar uma volta completa, eu tenho que percorrer, né, 2π vezes o raio. Então, nosso ΔS vai ser 2π sobre 2πr. Né? Se a gente sabe que é o tempo para dar uma volta completa, a gente disse que para dar uma volta completa é período. Então, a velocidade escalar vai ficar como 2πr sobre t. Então, eu relacionei velocidade escalar com o raio e o período, tá? Relacionando todas essas grandezas físicas, a gente pode escrever o ômega. Quem é o ômega? Velocidade angular, né? O ômega, ele é em radianos, né? Então, agora eu sei que para dar uma volta completa numa circunferência, eu ando 2π. Então, o meu delta θ é 2π. O meu período, o meu intervalo de tempo é t. Então, eu vou ter que a velocidade angular é 2π sobre t, né? Lembrando que o período é inverso da frequência, eu posso escrever a velocidade angular em função da frequência. Então, velocidade angular vai ser 2π vezes f. Também podemos usar essa relação, tá? A relação entre velocidade angular e velocidade escalar é v igual a ômega vezes r, e eu posso escrever, então, velocidade escalar em função do r em relação do f, tá? 2π vezes o raio vezes a frequência. Daí você vai me perguntar, mas qual dessas relações que eu vou usar? Depende, estão todas elas aí, todas elas podem ser usadas. Depende de cada situação, de cada exercício. Vai ter exercício que vai dar frequência, vai ter exercício que vai dar período, vai ter exercício que vai te dar velocidade escalar, vai pedir velocidade angular, então depende muito, né? Mas é importante a gente saber que existe uma relação entre todas essas grandezas físicas, tá bom? Certo? Lá no começo do vídeo eu falei para vocês que a gente ia falar de aceleração centrípeta, né? E chegou o momento.
que a gente tem aqui, gente? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente tiver um movimento em curvas, movimentos circulares, a gente vai ter uma grandeza física que impulsiona o corpo para o centro dessa circunferência desse círculo. Que grandeza física é essa? A aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta, ela sempre vai ser direcionada para o centro, tá? Como se estivesse puxando o objeto para o centro. A velocidade escalar é o que a gente chama de velocidade tangencial, ou seja, esse corpo também é levado para fora dessa circunferência, né? E o que faz o corpo girar lá em movimento uniforme, circular, é também a velocidade angular ali. Então, a velocidade angular tem o seu sentido, né, através da circunferência, a aceleração centrípeta pelo centro e a tangente, a velocidade escalar, e aí o raio, tá? Como que a gente calcula, então, a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta pode ser calculada de duas formas também, usando aquelas relações que a gente viu agora há pouco. Como que a gente calcula usando velocidade escalar? A aceleração centrípeta vai ser a velocidade escalar ao quadrado divididos por R. Quem é o R? O raio da circunferência. Ou a gente pode calcular a aceleração centrípeta sendo ômega ao quadrado vezes R. Quem é ômega? Velocidade angular. Quem é o R? O raio. Então, existem essas duas relações para a gente calcular a aceleração centrípeta quando o movimento está em trajetórias circulares. Tá? Se eu tenho uma trajetória circular uniforme, eu não vou ter uma aceleração tangencial, ou seja, você vai ter uma aceleração somente para o centro da circunferência. Agora, se eu tenho uma aceleração tangencial, eu vou ter um objeto se movimentando em curvas, né? E não apenas um movimento circular, não um movimento de uma circunferência. E aí a gente vai ter que calcular o valor da aceleração resultante. Como que a gente calcula a aceleração resultante? O valor da aceleração radial, que é a aceleração centrípeta, mais a aceleração tangencial, tá? No caso do movimento circular uniforme, ou seja, você tem uma distância constante do centro à borda desse movimento, a aceleração resultante é igual à aceleração centrípeta, é igual à aceleração radial. Se eu não tenho um movimento circular uniforme, aí eu tenho que calcular a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, e a soma vetorial dessas duas vai me dar a aceleração que esse corpo está submetido, certo? Temos agora transmissão de movimento circular. Qual que é a situação mais clássica dessa relação que a gente tem, de uma transmissão de movimento? A bicicleta, né? A bicicleta, a maior parte delas, né? Aquelas que são mais simples, ela tem uma coroa, tem uma catraca, tem uma corrente e tem um pedal. Aquelas mais estilizadas, né? Tanto a catraca quanto a coroa, elas vão ter diâmetros diferentes, né? E aí você pode mudar o que a gente chama de marchas conforme você vai pedalando a bicicleta. Mas não muda muito do que a gente vai ver aqui desse sistema simples, tá? O que é importante para nós no movimento circular de transmissão é que existem algumas formas diferentes de transmitir esse movimento. O que é a transmissão? Por que transmite o movimento? Porque você tem o pedal. Ao pedalar, você vai girar a coroa. Como essa coroa ela está interligada pela outra coroa, ou no caso aqui a catraca, atrás, né? Ela vai girar e, por consequência, o pneu da bicicleta vai girar também, tá? Então, você tem uma relação de movimento circular uniforme aqui, tá? Como a gente tem raios diferentes, a gente vai ter comportamentos diferentes, né? Por quê? Catracas com raios maiores e raios menores, eles têm tendências de giros diferentes, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Antes, só lembrando que nessa situação, se a coroa gira horário, a catraca vai girar horário. Se a coroa gira anti-horário, ela vai girar anti-horário também. Por quê? Porque elas estão interligadas por um sistema de corrente, tá? Aqui foi aquilo que eu falei para vocês da relação, né? Maior a coroa, menor a catraca,
uma volta completa nos pedais resultam em um maior número de voltas na catraca, ou seja, nos pneus. E aí a bicicleta se move com uma velocidade maior, porém o ciclista vai fazer um esforço maior, tá? Agora, se você tem uma menor coroa e uma maior catraca, uma volta completa nos pedais resulta em um menor número de voltas e a velocidade da bicicleta é menor e o esforço do ciclista também, tá? Só que, lembra que eu falei para vocês, se você tem um sistema mais complexo, né, você tem a possibilidade de estar fazendo essa troca quando você troca a marcha da bicicleta, né? E aí, conforme o que você quer fazer, se você vai subir, se você vai descer uma rampa, né, ou um declive, né, você vai fazer essa troca conforme a sua necessidade lá. Tá? Fisicamente, o que acontece? Gente, como eu tenho um raio maior, esse raio maior ele vai levar mais tempo para fazer uma volta completa do que um raio menor. Então, é por isso que, enquanto que a roda maior, né, ou a coroa maior dá uma volta, a catraca menor vai dar mais voltas. Então, vai girar mais vezes a roda da bicicleta. Quando você tem o inverso, né, você gira menos aqui, né, no caso de A, e mais o caso de B, né, justamente por causa do raio. Gente, é o raio que vai influenciar no tempo de volta que você dá aqui. Nessa situação, na transmissão por correntes, a gente tem que a velocidade escalar, ou seja, essa velocidade tangencial do sistema é a mesma. Por que é a mesma? Porque os dois estão ligados por uma corrente. Já no caso da velocidade angular de A e a velocidade angular de B, vai ser diferentes, porque você tem raios diferentes aqui, tá? Então, a relação, né, que a gente vai ter do sistema de transmissão por correntes é o produto do raio A vezes o FA é igual ao produto de RB vezes FB. Quem que é FA e FB? Frequências. Quem que são os raios? O R. Tá? Então, o produto do raio e a frequência no sistema de correntes é igual para A e para B. Por quê? Porque a velocidade escalar desse sistema é igual. O que não acontece, gente, quando o sistema de transmissão é por eixos. Qual que é a diferença? Agora, você não vai ter uma corrente ligando eles, mas sim um eixo. Ou seja, se a roda A dá uma volta, a roda B tem que dar uma volta também. Se a roda A dá duas voltas, a B vai dar duas também. Independente do fato delas terem diâmetros diferentes, né? Porque agora elas estão interligadas por um eixo e não por uma corrente, tá? E aí o que vai acontecer é que a velocidade angular das duas vão ser iguais. Velocidade da roda A angular é igual à velocidade angular de B. Tá? E aí, dessa relação, a gente vai ter que a razão, agora, a divisão da velocidade escalar pelo raio de A é igual à velocidade escalar divididos pelo raio de B. Tá? Então, pelo fato da gente ter uma velocidade angular igual na roda A e na roda B, a gente tem essa relação aqui. E uma coisa importante que acontece no sistema por eixos é que o período de A, né? E a frequência de A vai ser igual ao período de B e a frequência de B. Por quê? Quando dá uma volta, dá uma volta. Quando dá duas voltas, o outro vai dar duas voltas, tá? Então, nessa situação, pelo fato de eles estarem interligados por eixo, essas grandezas físicas vão ser iguais nesse sistema. O que não acontece no sistema anterior que a gente viu ali, que é o de correntes, tá? O terceiro e último método de transmissão é o de contato. Qual que é a diferença desse sistema para um sistema de correntes? É que, na verdade, você não vai ter uma correia, você não vai ter uma corrente interligando as duas rodas. Você vai ter o quê? Dentes, né? Então, vejam que você tem essas engrenagens que elas estão interligadas. Como? Pelo contato. Então, uma vai impulsionando a outra, tá? As relações vão ser as mesmas. Velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B. O produto do raio e da frequência são iguais de A para B,
tá? A diferença nesse caso é que antes, lá no sistema de correntes, se eu tinha um giro horário, as duas giravam horário. Se eu tinha um sentido anti-horário, as duas giravam anti-horário. Aqui vai inverter. Se A gira horário, B vai girar anti-horário. Se A gira anti-horário, B vai girar horário. Tá? Então, essa é a única diferença de uma transmissão por contato e uma transmissão por corrente. As relações matemáticas são as mesmas. A diferença é que, no caso de corrente, as duas rodas giram, as duas catracas, as duas coroas giram no mesmo sentido, enquanto que no contato por dentes, por engrenagens, você tem giros em sentidos diferentes, opostos. Ok, gente? Só para relembrar, essas são as expressões, então, para o mesmo eixo e por correia e por contato, tá? A relação de velocidade angular, período e frequência são iguais, né? Para o movimento concêntricos, ou seja, pelo mesmo eixo, enquanto que elas não vão ser iguais na relação por corrente e por contato direto. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né, nesse momento, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam todos bem de coração. Estou morrendo de saudade de vocês e espero que vocês estejam estudando, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, beijo, fiquem com Deus. Até mais, gente!